Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um. Nós temos aqui alguns lenços que eu mandei fazer. A gente tinha vários aqui e nós vamos orar, por esses lenços. E vocês que querem levar para algum parente, alguém enfermo, depois vocês podem pegar, são gratuitos, Nós vamos orar neste momento. Soberano Deus, querido Pai Celestial, está escrito nas Escrituras que eles levavam os lenços, os panos do corpo do apóstolo São Paulo. Nós não somos São Paulo, mas nós cremos no mesmo Deus do apóstolo São Paulo. Eles levavam os lenços que o profeta de Deus distribuía. E nós não somos o William Brana, mas temos o mesmo Deus, a mesma mensagem. Nós oramos por esses lenços como igreja do Deus vivente e abençoamos sobre quem for colocado esses lenços enfermos, os perturbados, os aflitos, os perturbados por espíritos malignos, sejam libertos, curados, receba a cura que foi comprada no Calvário. No nome de Jesus Cristo eu unjo esses lenços, eu oro sobre esses lenços, Senhor, que não é propriamente o lenço, é a fé que está no paciente, que está no enfermo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, assim nós te pedimos, Pai. Amém. Deus nos abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia para São João, capítulo 1 de São João. Deus abençoe os irmãos pela internet. E primeiro, verso 6, Deus abençoa todos vocês, de todo o Brasil, da África, todos que nos acompanham nessa tarde de domingo. Lembrando que domingo, próximo agora, dia 5, nós temos o culto de Santa Ceia do Senhor, aqui no Tabernáculo. E no dia 4, nós temos o culto de Santa Ceia em Santa Maria do Eval. Todos aqui estão convidados para estar lá conosco, Ontem a gente foi impedido, cremos que por Deus, eu estava fazendo a viagem para Pai em Filhos, mais de 5 horas de viagem, e a filha do irmão disse para mim para ir com cuidado, que era muita chuva, a noite toda choveu lá. E quando eu coloquei no GPS, o GPS também avisou que o sinal era vermelho, que nós poderíamos ficar no meio da estrada, E a gente resolveu voltar, mas dentro desses dias, se Deus quiser, eu vou ali para levar o tablet para o nosso irmão Marcelino, somente uma alma ali, mas que crê na mensagem de Deus para esta hora. São João capítulo 1, versículo 6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Querido e amado Pai, fala conosco através da sua palavra e abençoa o teu povo, teus filhos, nessa tarde, aqui presente, através da internet. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, aqueles que são inimigos, que falam contra, que pecam contra nós. Nós pedimos que o Senhor os perdoe, porque nós perdoamos. Nos ajude e ajude os teus filhos, dando o batismo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus amados irmãos. A mensagem do homem já se foi. Essa frase foi dita pelo irmão Brana, falando dos mensageiros com a sua mensagem. Se tem um mensageiro, o mensageiro tem que ter uma mensagem.
Se ele não tem uma mensagem, ele não é o mensageiro, né? Mas, às vezes, o mensageiro traz uma mensagem contrária, né? Balaão era um profeta, era um mensageiro, mas não tinha a mesma mensagem de Moisés. Balaão não estava pregando para o povo a nova terra. Balaão não pregava a terra prometida, né? Balaão estava ali por dinheiro, fama, uma posição melhor. Não tinha luz, ele não tinha uma chamada, mesmo que ele falava com Deus. Mas ele não tinha uma chamada que Moisés tinha, né? Moisés tinha uma missão de levar o povo à terra prometida. Balaão não tinha esta missão. E o profeta de Deus diz que no mundo hoje tem muitos Balaões, né? Que eles não trazem a mensagem que Moisés estava trazendo para aquele povo. Foi difícil para Moisés, né, trazer o povo até o deserto. Tirar o povo do Egito já foi difícil, né? Porque quando ele foi a primeira vez, o povo não creu nele. E depois conduziu o povo ali por 40 anos. Ele disse que era 3 dias, né? Acabaram ficando 40 anos. E acabaram não entrando ainda na terra. Por isso, Deus você não entende, Deus você crê. Aí você serve a Deus todo o tempo, né? Mas você nunca nasceu na mensagem que Deus te chamou. Aí você não entra. Você nunca se interessou, né? Balaão era parente de Abraão, mas não tinha a promessa que tinha Moisés. Moisés não era parente de Abraão, Moisés era filho de Abraão. Por isso o Espírito Santo é derramado sobre filhos e servos. Será que a igreja soube qual era a mensagem do mensageiro, o 7º anjo? Nos dias que o irmão Brano estava aqui, a igreja soube, será? Qual era a mensagem? Nós, quando cremos na mensagem, nós não sabíamos o que era a mensagem. Nós somente cremos que Deus enviou um profeta, o batismo, a Santa Ceia, o lava-pés. Mas quando a mensagem chegou, foi um choque. A mensagem foi um choque. Porque a mensagem não foi a primeira e segunda etapa, a mensagem foi a revelação dos 7 selos. Nós pensávamos que a mensagem era desde 33 até 65. Não, 33 a 65 foi uma mensagem precursora, que estava precursando a segunda vinda. Em 63, 28 de fevereiro, como a ciência provou, nos dias de Noé, a ciência provou que não tinha água para trazer o dilúvio. Nesse dia, a ciência provou, através de uma fotografia, que ali não tinha umidade relativa do ar para criar aquela nuvem. Aquilo ali era uma, na revista Life, um anel sobrenatural, algo assim que está escrito ali. Era algo sobrenatural, assustou a ciência. Então, Deus, nesse dia, ele tem uma mensagem. Então, 7 selos, nós estamos na mensagem dos ungidos dos últimos dias, 262, né? A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Então, ele vem no alarido, né? O Senhor, mesmo o Senhor, desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Vemos que essas 3 coisas já aconteceram, né? E o alarido foi a mensagem.
O alarido foi a abertura dos 7 selos, foi a revelação dos 7 selos. Mas saíram muitos mensageiros sem a mensagem. Isso é escriturístico, sim. Quando o filho de Davi morreu, Absalão, todos queriam dar a notícia. Ahimaás era um dos atalaias, dos mensageiros, né? E o etíope, o homem de cor, gentil, também era o mensageiro. Só que naquele dia ele era o mensageiro do dia, porque ele sabia o que tinha acontecido. Ahimaás ouviu o que tinha acontecido, o outro viu. E Joabe disse: você não pode ir hoje. Hoje você não tem boas novas. Ele disse: não, mas eu quero levar a notícia para o rei. Disse: não, você não pode, fica de lado aí. E ele enviou o Ahimaás, porque Ahimaás tinha a mensagem. Mas, aliás, o etíope tinha a mensagem, Ahimaás não tinha. Mas Ahimaás teimou e foi. Ele conhecia atalhos. Ele chegou mais rápido, porque ele conhecia os atalhos, para chegar onde o rei estava mais rápido. O etíope não conhecia o atalho, ele conhecia só a estrada real, que levava onde estava o rei. Só que um tinha mensagem, o outro não tinha. Ahimaás chegou primeiro, mas sem mensagem. Ele chegou sem mensagem. Ele tinha mensagem passada. Ele tinha mensagem quando Davi matou o Golias. Ele tinha vários tipos de mensagem. Mas Davi precisava da mensagem do momento, sobre o seu filho Absalão. Não adianta você ter a mensagem lá de trás. O que importa hoje é a mensagem do dia. E quando ele chegou diante do rei, o rei perguntou. Aí ele sabia sobre a batalha e sobre a guerra, o que tinha acontecido. Mas tinha uma coisa que Davi queria saber: o seu filho. É a mensagem do filho. Não é o dualismo, não. Ele contou tudo para Davi, trouxe toda a história. Mas Davi disse: e Absalão? Ele disse: rei, eu só vi um alvoroço. Eu não sei detalhar se seu filho está morto ou está vivo. O rei disse: fica de lado. E o atalaia disse: mas está vindo um outro mensageiro, vem longe. Vem longe esse mensageiro. E parece com o etíope, parece que ele traz boas novas. Davi disse: deixa ele entrar. E quando ele entrou, ele não trouxe detalhe da batalha. Ele não trouxe a história. Que o povo saíram, foi contando a história. Os apóstolos saíram contando a história de Jesus. Paulo não. Paulo saiu levando a revelação de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O Senhor disse para Ananias: esse é um vaso escolhido, que eu tenho escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Eu vou mostrar para ele quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo não tinha história de Jesus, ele não andou com ele, mas ele tinha a revelação. O que Paulo tinha é o que a igreja gentia precisava. Os gentios não precisavam saber da história. Os judeus sim, porque esperavam o Messias. Mas os gentios não. Os gentios queriam a revelação. Por isso São Paulo ficou 3 anos, como Saulo, no deserto da Arábia, onde ele recebeu a revelação, né, de Jesus Cristo. Então, quando o etíope chegou, ele tinha a mensagem que comoveu o coração de Davi. Levou Davi aos prantos, quando ele soube que o filho foi morto.
Então o Eutiúpo tinha mensagem. Ele não era só mensageiro, ele tinha mensagem. É como Amós disse: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou um boeiro, colhedor de sicômoro. Mas ele tinha uma mensagem para Samaria naquele dia. Ele tinha uma mensagem que sacudiu Samaria. Nós podíamos falar também de alguns homens, mas vamos ao que interessa, né? No capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você sabe que é errado e você continua fazendo. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Malaquias 4, o mensageiro vem para restaurar. Ele restaura o batismo, santa ceia e lava-pés. Ele vem para restaurar, converter o coração dos filhos aos seus pais. Uma parte João Batista fez, e outra parte o quarto Elias fez. Agora, a restauração de uma casa ou de um prédio, quem é pedreiro e construtor sabe o que é restaurar. Restaurar não é como construir, né? Você vai ter que restaurar as portas, restaurar tudo que está podre e danificado tem que ser restaurado daquela casa, né? Porta, o piso, forro, tudo. Então a restauração não é uma obra fácil de fazer. Quem é pedreiro, quem é carpinteiro, quem é construtor, ele sabe o que é restaurar. Quando ele pega um serviço, uma casa velha, e é para restaurar, não é para demolir, não, é para restaurar. O Lutero, o Wesley foram reformadores, né? Agora, o ministério de Joana foi o ministério de restauração, né, de Elias, e o ministério de Filho do Homem, trazendo a revelação dos 7 selos. Mas primeiro ele veio no ministério de Elias, o ministério de restauração. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Capítulo 18, a partir do versículo 18 de 1 Reis. Primeiro ele restaurou, antes do desafio. Primeiro foi a restauração. Então, é como o corpo humano. Você viu o meu corpo. Não adianta você colocar perfume e não tomar um banho. Logo, logo, aquele perfume vai misturar com aquele suor e a coisa vai ficar pior do que se você não tivesse tomado banho e não tivesse colocado perfume. Vai feder. Então, você tem que tomar banho, você tem que lavar esse corpo. Mas o corpo, ele tem partes virtuosas, como ele tem partes vergonhosas, né? O corpo é como a família também. Uma casa tem sala, tem banheiro, tem cozinha, tem quarto, mas tem uma peça que é uma peça vergonhosa. É a peça que você mais precisa, que é o banheiro. Então, quando se faz a restauração, você tem que fazer uma boa restauração no banheiro, derrubar os azulejos, né, porque tá velho, está impregnado. E, na verdade, uma mulher gosta de um banheiro bem bonito, né? E ela deixa aquele banheiro bem cheiroso. Depois o banheiro fica bem fedido.
E ela vai lá e limpa o banheiro, deixa bem cheiroso. Mas ninguém quer um banheiro. Você não vai lá e passa um paninho ligeiro no banheiro. O banheiro requer que se esfregue, muito material de limpeza vai no banheiro. O que não vai muito na sala, vai no banheiro. Você já pensou quando aquilo entope? Não é? Ou entope os esgotos lá na rua? Primeira coisa é o banheiro, o vaso. O banheiro é um tipo do ministério. Toda sujeira, todo problema vem para o ministério. Você não vai trazer sujeira para a sala, nem para a cozinha. Cozinha é lugar de comer, sala é lugar de companheirismo. A sujeira é para o banheiro. Por isso, a casa, quando tem banheiro tem que ter porta, tem que ter chave. Tem lugar que é uma cortina, tem que puxar. Gente, bota uma porta aí. Principalmente as mulheres, não gostam de ir num lugar onde tem uma cortina ali, você tem que ficar segurando ali e dizer, tem gente. Às vezes tem lugar que as pessoas não pensam bem. E o banheiro está sempre cheiroso, né? Então, o banheiro é um tipo do ministério. Então, numa grande casa, tem vasos de honra e de desonra. E uma vez eu ouvi o pastor Osmar falando sobre isto, né? É muito interessante. Toda sujeira vai para o banheiro. Né? Toda sujeira vai para o banheiro. Tem casa que tem um banheiro, tem 2, tem 3. Assim é o ministério. Todos os problemas, você não leva ao cantor, não leva ao músico, você não leva ao diácono, você tem que trazer ao ministério, você tem que trazer ao pastor aquele problema. Por isso, são os vasos de desonra. Agora, há vasos vergonhosos também no corpo. Existem pessoas que você tem que ter paciência com elas, porque são vasos, são membros vergonhosos que tem no corpo. Você diz, essa pessoa nunca se endireita. Aí Deus coloca ali para ele te testar. Para testar os membros, para testar. É como aquele marido bêbado que era para testar a mulher que era santa, né? Ela acabou ganhando o marido bêbado. Né? Que às vezes marido bêbado ganha mulher crente. É uma mulher muito fraca. A mulher, quando tem um homem que não serve a Deus, que é bêbado ou que é viciado, essa mulher tem que estar na presença de Deus. Ela não pode ser uma mulher legalista, chamar aquele marido de capeta, de diabo. Né? Não, você tem que tratar ele com muito carinho, com muito amor. Você está ali para ganhar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Você ganha ele sem palavra. Não é 100 palavras, 99, 100. Não. Você ganha ele no silêncio, no testemunho. É assim que você ganha o seu marido. É assim que você ganha a sua esposa. Não é chamando ela um satanás. Que tem um homem que diz, eu não posso servir a Deus porque aquela mulher, meu Deus do céu. Dá graças a Deus pela sua esposa, que cuida da sua roupa, que cuida da sua comida, cuida dos seus remédios, cuida de você. Aí você queria ela na igreja, às vezes está na igreja, mas o coração não está aqui. Nunca nasceu de novo. Vai orando por ela. Um dia Deus traz, um dia Deus muda. Não é você que vai mudar essa mulher. Não é você que vai mudar este homem, não. É Deus. É a mensagem. Mas a mensagem não é você ficar lendo a Bíblia alto para ela, dizer, achei um parágrafo, isso aqui serve para ela. Não, serve para você. Né? Come esse parágrafo aí. Não dá para ela. É o seu testemunho. É a mensagem pregada com vida. A mensagem tem que ser pregada com vida.
na mensagem Como Fui com Moisés, assim serei contigo, 30, ainda que um pastor hoje me pediu esse parágrafo, eu mandei para ele, um pastor que não é da terceira etapa, mas humilde. Eu tenho muitos amigos na primeira e segunda etapa, eles são humildes. Pastor, você podia ver onde é que está na mensagem esse parágrafo? Procurei, mandei para ele e achei interessante ler para você. Ainda que, se eu estivesse tentando e eu falhar, Deus não me deixará. A gente falha. Nós somos já um monte de falha. O seu marido falha, sua mulher falha, seu filho falha, sua filha falha, seu pastor falha, seu diácono falha, o músico falha, o cantor falha. Por isso o cantor ele ensaia, e depois ele diz, mas faltou ensaiar mais um pouquinho. Porque a gente é um monte de falha, mas Deus recebe. E o profeta disse, Deus não vai te deixar por causa das suas falhas, por causa dos seus tropeços. Eu falei para uma irmã essa semana, o seu erro foi deixar Jesus ter saído da mensagem. Mas eu não criei no João, aí foi crer em outro João. Não criou no João, que tinha verdade, foi crer no outro que não tinha. Aí foi crer no Aimás, que não tinha. Você tem que achar Jesus encontrar Jesus onde você deixou. Deus é rico em perdoar. Volta que Ele está de braços abertos. Confessa as suas falhas. Vá a Deus. Eu não tenho muita confiança em quem tenha medo, muito medo de fazer qualquer coisa. Você tem que ser corajoso. E você sabe que Deus não chama ninguém que é covarde. Deus chama homens destemidos, mulheres destemidas. O que é que Deus disse a Gideão? Manda os medrosos embora. Gideão tinha 32 mil, ficou com 12. 12 mil, 20 mil era tudo medroso. Ele disse, agora nós vamos testar os 12 mil que ficaram. Sobrou 300. Aí Deus disse, não, é com isso aí que eu quero fazer a obra. Foi com 300. Eu prefiro ser encontrado como um fracassado do que demasiadamente preguiçoso para tentar. E o irmão Brana disse que nós não estamos seguindo um fracassado. Jesus Cristo venceu Satanás no Calvário. Venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia. Nós estamos seguindo um vitorioso. Eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele diz, não temas. Ele disse a Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. É a promessa de Deus, minha irmã, meu irmão, Ele é contigo. Ele é contigo, moça, moço. Para que prostrar, desanimar? O Cristo identificado de todas as eras, 139. Ouçam. Aqueles gregos falharam em vê-lo. Por quê? Senhores, nós gostaríamos de ver Jesus. Nós queremos ver a Jesus. Os gregos tinham uma ideia de quem era Jesus. Eles falharam em vê-lo porque ele estava vestido em seu templo humano. Como os católicos falharam em ver Jesus vestido num sacerdote chamado Martinho Lutero. Os luteranos falharam em ver Jesus vestido
em um homem chamado John Wesley. Por quê? Fui um missionário fracassado entre os índios dos Estados Unidos, a fama era aquela na Inglaterra, mas Deus nunca chamou ele para ir pregar lá nos Estados Unidos. Ele era um mensageiro ali na Inglaterra. Eles falharam. Os metodistas falharam de ver Jesus falando em línguas, tendo visões no movimento pentecostal. Os pentecostais falharam em ver Deus numa carne chamada Brana. Os da mensagem hoje estão falhando em ver Deus numa carne chamada esposa, João, na mensagem de uma só pessoa. Eles têm falhado. Diz o profeta, por que têm falhado? Por que estão cegados? Carne humana foi que os cegou. Irmão Brana disse para aquela mulher, crê que sou seu profeta? Ele disse, quando se fala em profeta, isso é o que cega as pessoas. Eles não estavam acostumados sobre profeta. Eles foram ensinados que profeta era somente para os judeus. Israel, enquanto Moisés e Elias não se levantar lá, vai ter guerra até o fim, conforme Mateus 24. Mas o dia que eles reconhecerem Elias e Moisés, como Pedro, Tiago e João reconheceram que estava falando com eles. Aí sim, aí não será tanque, lança-míssil, metralhadora, as bombas, os armamentos nucleares, não, será Deus. Será Deus. Porque eles chamarão fogo, Elias chama fogo do céu, Moisés traz praga. Você sabe que o problema deles não ver o Messias, porque ele veio muito humilde, escondido numa carne humana. Moisés disse, olho por olho, dente por dente. E Jesus disse, Moisés disse assim, mas eu porém vos digo. Moisés disse que era para odiar o inimigo. Eu vos digo, amai vossos inimigos. E quando Deus estiver em carne na Palestina, e chegar para os judeus ali, não sei se será o Benjamim, se será o presidente de Israel que está ali, porque ele vai falar com eles, e dizer, ame os Hamas, ame os palestinos. Jesus mandou amar os romanos, pegaram em pedra para matar ele. Você está vendo que a mensagem é diferente do que a denominação e o Concílio Mundial prega? A mensagem de Moisés e Elias é o sexto selo aberto. Ele vai mostrar Jesus, vai mostrar os evangelhos para aqueles judeus. Não vai ensinar eles a fazer bomba, não. Vamos mais um pouco. Carne humana foi que os cegou. Eles não podiam entender. Você, sendo um homem, faz a si mesmo Deus? Ou igual com Deus? Você é homem. Não, ele era Deus e estava se fazendo homem. Eles não viram Deus no homem. Como nos dias de Brana, eles não viram Deus naquele homem. Eu estava ouvindo o irmão Brando hoje da mensagem, a disputa. E ele contando quando ele estava na Índia, e aquelas 16 seitas,
os Sikh, os budistas, os maometanos. Eles levaram o irmão Branham até um salão, um templo enorme, e mostraram os seus poderes para ele. Ele os assistiu, os convidou. Porque se eles não viessem, o povo não vinha. E ali estava um homem que ficou cego de tanto adorar o sol. O sol comeu tudo isso aqui. Só tinha uns buracos. E uma visão desceu. E o irmão Branham viu aquele homem com as vistas normais. E o irmão Branham começou a desafiar a eles. O irmão Branham disse: eu os desafio a vir aqui. Um muçulmano vinha aqui dar as vistas a esse homem cego. O irmão Branham disse: se eu já vi uma multidão em silêncio, foi ali, quieto. Eu desafio vocês, porque se vocês derem a vista a ele, eu renuncio a Jesus. E vou seguir a Maomé, vou seguir a Buda. Ele disse: na Índia foi um silêncio. Mas se Jesus Cristo, que está aqui, dá as vistas para ele, porque tinha que ser só o Criador, tinha que criar olhos, tinha que criar tudo, para que o sangue circulasse ali. Ele abraçou aquele homem, botou sua mão sobre ele, e ele saiu gritando: eu vejo. O médico já tinha examinado. O médico disse: ele é cego, não tem nada, é um buraco. Agora, tinha que ser Deus no homem, para desafiar os budistas, para desafiar os maometanos. Tem que ser Deus no homem, nesse dia. João Batista não veio fazendo sinais, mas Jesus veio. Agora tem que ser Deus no homem, para mostrar que os selos foram revelados, que a intercessão acabou, que ele subiu com um novo nome, para desafiar um gigante, como diz o hino, gigante pela própria natureza, que essa nação são gigantes, são grandes pregadores. Tem que ser Deus no homem, para mostrar na mensagem que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, que ele subiu com um novo nome, que BRANHM é perfeito, é perfeição, que ele não se chama Jesus, chama Branham. Tem que ser Deus no homem. A mensagem do pastor Joaquim já foi. A mensagem do irmão Branham já foi. É outro dia, é a mensagem da esposa. Não foi assim que o profeta disse? Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, 139. Um homem se levanta com uma mensagem, prega essa mensagem, entrega a mensagem da hora. Então, após algum tempo, ele é entregue à morte, posto no sepulcro. O que vocês vão agora ouvir é só o testemunho gravado do irmão Billy Paul. Deus já levou ele para a glória. Deus levou o irmão Branham para a glória. Nós ouvimos só suas fitas. E a mensagem? Onde está? Deus levou Lutero e a mensagem estava com Wesley. Deus levou Wesley e a mensagem estava com os pentecostais na restauração dos dons. E anos adiante, eles edificam uma organização em cima disso. E em cima disso vem alguma outra coisa. O que vocês estão fazendo? A mensagem do homem já se foi, está na história. Qual é a atração sobre a montanha? 152. Ele disse há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo, mas agora a história já passou. A promessa está cumprida. Apocalipse 10, 1 a 7 já está cumprido.
Davi disse: eu quero saber, é do menino, é de Absalão, é a mensagem de hoje. Não foi a batalha de ontem que você sabe, Aimás, é de hoje. Então, a mensagem do homem já se foi, está na história. Nós prosseguimos, olhando para frente. Senão, nós vamos fazer como América, vivendo da reputação do passado. Venceu a Segunda Guerra Mundial, tem as melhores armas, o melhor exército, mas aparentemente tem a melhor economia do mundo, mas o profeta disse o contrário, que a América estava falida no seu dia. Vivia somente de reputação do passado, assim a igreja hoje no Brasil da mensagem vive de reputação do passado, da mensagem que foi pregada pelo pastor Joaquim nos anos 70, e isso é reputação do passado. A América vive da reputação do passado, do que o irmão Brana pregou, e a mensagem onde está? É Apocalipse 10, 8 a 11. Por isso eles estão pregando que irmão Brana vai ter que retornar para nos mostrar isso, aquilo. Meus irmãos, irmão Brana não retorna para mostrar mais nada disso. Irmão Brana vem na primeira ressurreição como parte do corpo de Cristo. Ele não é a noiva. Ele não é a noiva. João não é a noiva, representa a noiva. Ele representou ela como membro do seu corpo, como era Deus em carne também. Mas a noiva estava dentro dele, como a noiva estava dentro de Cristo. E saiu do seu lado sangue e água. Eva estava dentro de Adão. A noiva desse dia estava dentro de Brana. Era a sua costela. Que somos nós hoje. Não estamos aqui vivendo da reputação do passado. Sansão estava vivendo da reputação do passado, mas ele precisava de uma mensagem para aquela hora. Enquanto estava entre os dois pilares que sustentava aquele prédio, para vingar um dos seus olhos. E a mensagem era aquele menininho levar ele ali. O rapazinho levou, ele disse: me deixa entre as duas colunas. E a mensagem da hora foi uma pequena oração: Senhor, vinga um dos meus olhos, somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais. Que você possa dizer na sua casa aqui: Senhor, somente uma vez mais. Não seguimos um fracassado, podemos nos fracassar, mas não ficaremos prostrados, levantaremos e vamos caminhar. O rapto está bem perto. Ficamos de pé. Grande Deus, dê-nos força de arrebatamento, que traz os 7 trovões revelados, os 7 trovões, as revelações contidas nos 7 selos. Abençoa meus irmãos através da internet. Meus irmãos, minhas irmãs, dê a tua graça, bênção e fé para eles, porque eles venham ver que a mensagem é Apocalipse 10, 8 a 11. Deus tem avançado. Deus está escondido atrás de uma pele humana. Em nome do Senhor Jesus. Amém.